esse é o Papo com Especialistas do CPP Talks, podcasts do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Posso só fazer uma observação? Vocês se começam já dizendo estamos, eu diria, olá você que nos assiste, talvez Eu ia começar com, esse é o Papo com Especialistas, não? Você não tem gostado? Olá você que está nos assistindo, esse aqui é o Papo. Ah, tá. Então... Virou blogueiro, gente, que coisa linda. Ele pede like. Olá, você que está nos assistindo. Esse é o Papo com Especialistas do CPP Talks, podcasts do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui recebemos quem entende de concessões e PPPs para compartilhar conhecimento e experiência. Quem conduz o papo de hoje sou eu, Fernanda Nicolela e Felipe Stenge, ambos pesquisadores da FIP. Hoje, vamos falar sobre os desafios da estruturação de projetos e do reequilíbrio de contratos a partir da experiência da Bahia Invest, agência de promoção de investimentos e parcerias do governo da Bahia. Vamos destacar como a instituição tem atuado nesses campos e quais práticas vêm sendo adotadas para garantir maior eficiência nos contratos. Para essa conversa, recebemos Camila Aguiar, que é diretora administrativa e financeira da Bahia Invest. Obrigada, Camila, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Felipe. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer acompanhar a trajetória de vocês. Eu acho que a gente já segue junto há bastante tempo. Para mim é uma felicidade estar falando sobre PPPs, que é algo que eu já faço há muitos e muitos anos. E é uma alegria compartilhar um pouco da minha história, um pouco do meu dia a dia, um pouco da estruturação de projetos, um pouco dos avanços do governo do estado da Bahia. Obrigada a todos. Obrigada, gente. É piada, né? Quando a gente fala muitos anos, a gente revela a idade. Eu me sinto agora uma anciã quando eu chego nos eventos de PPP, que eu falo, meu Deus, eu conheço todo mundo, e todo mundo há muito tempo, né? Mas isso também é muito bom, porque aí nos dá também esse conforto de estar entre amigos, esse conforto de olhar ali e ver aquelas caras conhecidas e que já tem uma trajetória longa e que enfrentou as dificuldades do início, então é reconfortante também. Eu vou apresentar brevemente, falar um pouquinho do seu currículo, Camila, mas depois que eu finalizar, gostaria que você acrescentasse, que eu tenho certeza que tem bastante pontos aqui para você incrementar nessa breve apresentação. Bom, Camila é formada em Direito, com especialização em Direito Público e MBA em PPPs e concessões. Atuou como coordenadora da Secretaria Executiva do Programa de PPPs da Secretaria da Fazenda da Bahia e possui ampla experiência na estruturação de projetos de infraestrutura e PPPs. Camila foi nossa aluna do curso de Modelagem Econômico-Financeira de PPPs e Concessões em 2023 e gabaritou o exame de certificação. Foi a primeira pessoa no país a gabaritar o exame de habilitação profissional de Modelagem Econômico-Financeira de PPPs e Concessões. Fiz questão de trazer esse ponto aqui, Camila. Eu quero dizer que eu estudei muito, fiz reforços, né? Eu tinha ali um professorzinho particular com a gente, que era o Vitor, que foi ex-aluno e trabalhou também com vocês na FIP, então ele nos ajudou ali fazendo os exercícios e isso foi super importante para que não só eu, mas como o time da Bahia Invest, foi um time grande que fez o curso ali na época, a gente tivesse uma avaliação muito boa. Aprendi muito e aprendo muito com o Felipe, gosto de aprender todos os dias, então falando um pouquinho de mim, já pegando esse gancho, né? Meu nome é Camila, eu sou mãe de Heitor, tenho 43 anos, desses 43 anos eu tenho 23 no serviço público, 17 anos só trabalhando diretamente com PPPs e concessões. Então já tenho uma estrada aí nesse segmento. Iniciei a minha carreira, né, em PPPs e concessões com o Hospital do Subúrbio, que está comemorando aí nos próximos dias, tendo um evento aí, uma cerimônia de celebração da sua longa estrada, né, o Hospital do Subúrbio, que é uma referência nacional em PPPs na área de saúde, e ainda hoje eu acho que é a maior referência que nós temos hoje no Brasil, e deixou não só do ponto de vista pessoal para mim, mas para a Bahia um legado muito importante no que diz respeito ao desbravamento, né, desse setor. Quando a gente começou a falar do Hospital do Subúrbio e da PPP do Subúrbio, a gente nem sabia direito o que era PPP. Comecei nessa área e minha única referência era a leitura da lei. Peguei a lei de PPPs e concessões, li, e daí a gente começou a trabalhar nisso, a trabalhar nesse projeto, e aí vieram outros, né, Fonte Nova, Metrô e tantos outros. Hoje a carteira da Bahia é uma carteira bastante significativa no cenário nacional, não só pela quantidade de projetos, mas também por serem projetos realmente
bastante desafiadores, caros. Não sei se vocês viram que o Estado da Bahia mandou um projeto para a Assembleia Legislativa esses dias para criar uma secretaria especial para cuidar da ponte, né, da ponte Salvador-Itaparica, que é também um desafio para a gente em termos financeiros, em termos de estruturação, em termos de complexidade do projeto, né, do projeto de engenharia. Então, o governo vem sempre buscando aí acomodar a necessidade de estruturação também com a necessidade de gestão, e daí nasce a Bainvest no final de 2016, com início de operação em 2017, e aí eu migro então da unidade de PPP, né, vinculada à Secretaria da Fazenda, para a direção da Bainvest, na época a diretoria de operações, para começar a estruturar projetos de forma, vamos dizer assim, mais organizada, né, mais estruturada do ponto de vista da governança, e isso dentro do Estado, buscando aí trazer mais técnica, profissionais dedicados que pudessem se dedicar à estruturação, que toma bastante tempo, e deixando ali para a unidade de PPP, conservando na unidade de PPP um papel técnico, político importante, mas também permitindo que ela se dedicasse um pouco mais à gestão dos contratos, que estava aí se avolumando, né, à medida que a gente foi celebrando esses projetos. Então, a Bainvest é uma estatal que ela cuida, dentre outras coisas, né, ela tem outras atribuições para além de estruturação de projetos, e recentemente tivemos uma modificação também na nossa legislação, trazendo, né, mais uma atribuição, e nós estamos aí discutindo com a FIP esse projeto, que é o projeto da loteria do Estado da Bahia. Então, a Bainvest soma a atribuição da Bainvest, essa competência de tocar as concessões também no âmbito das loterias, mas ela nasce com esse objetivo inicial de estruturar projetos de PPPs e concessões e atuar também na viabilização de garantias, na avaliação, vamos dizer assim, mais acurada dessas modelagens econômico-financeiras. Por isso que todos nós fomos aqui alunos, né, e nos encontramos em diversos momentos, não só na contratação da estruturação do projeto com vocês, mas também, enfim, nas discussões, nos seminários, nessas áreas mais técnicas em que a gente vem buscando, né, vamos dizer assim, essa qualificação permanente do time da Bainvest. Hoje nós temos uma carteira aí de cerca de 20 projetos, dentre projetos já executados, colocados no mercado, como a própria ponte Salvador-Itaparica, parcerias com o governo federal para a FIOL, Ferrovia Oeste-Leste. Enfim, temos projetos bem grandes, como projetos menores que dizem respeito à concessão de mercados. Enfim, é bem variada a gama de atuação e a carteira de projetos que a Bainvest hoje atua. E eu sou muito feliz, né? Sou muito feliz hoje de ter feito parte dessa construção, não só da carteira de projetos do Estado, lá na unidade PPP, mas também ter contribuído, né, para a concepção e para a evolução do que a Bainvest e faz hoje. Eu queria fatiar essa primeira fala da Camila em alguns ângulos, né? O primeiro deles é que, claramente, a gente percebe que a história da Camila se mistura com a história de PPPs e concessões do Estado da Bahia e com a Bainvest. Então, faz parte, né? A sua história faz parte dessa construção, que é um negócio bacana, bonito, né? E vocês terminaram virando referência, e eu sei, pessoalmente, para outros entes da federação, porque eu vi outras unidades surgindo e que sempre me perguntavam se podia entrar em contato com vocês viraram, de fato, referência para outros entes da federação. Então, não é nenhum absurdo a dizer que a história de vocês se misturam, né? A história da Camila, a história do Estado e a história da Bainvest. Eu queria testar com você alguns acontecimentos e como é que vocês enfrentaram essas coisas. O fato da Bahia ter tido talvez o primeiro empreendimento e talvez o mais simbólico do que deve ser uma PPP, uma concessão, ou seja, um instrumento de qualificação do gasto público que presta um serviço de qualidade para a população, que operacionaliza a política pública, me parece bastante emblemático na discussão ideológica política, né? Porque, em geral, e aí eu estou falando em geral, partidos de esquerda têm mais resistência a uma aproximação da iniciativa privada. E a gente vê surgir na Bahia, que há muito tempo é governada por um partido de esquerda, essa agenda, e com muito sucesso. E eu acho que isso é muito emblemático porque legitima a agenda. Quando você tem um Estado que é governado por partidos tidos como de direita e que impõe essa agenda, muitas vezes ela é questionada, né? Tá privatizando, tá entregando para a iniciativa privada. Mas quando você tem um partido que tem um viés mais de esquerda e que coloca essa agenda na rua, me parece mais legítimo no sentido de o que é que eu quero, eu estou preocupado com a população, eu estou preocupado de fato melhorar
a qualidade do serviço público. Eu pergunto, você enxerga da mesma forma que eu estou colocando e você percebeu um pouco dessa legitimidade quando a gente olha e fala, Bahia, protagonista, é um dos primeiros a fazer e com a carteira extremamente consolidada. Isso ajudou, de certa forma, olhando para outros partidos, que a agenda de PPPs e concessões chegue do tamanho que é hoje? O projeto pioneiro, né, de qualquer ente, ele é muito simbólico, ele acaba definindo um pouco como é que isso vai se desdobrar ao longo do tempo. Se você tem êxito nele, muito provável que os outros projetos sigam essa mesma linha, e se você não tem, alguns traumas eu acho que ficam e vai tornando, implicando os demais projetos que se seguem e definindo um pouco o seu resultado. A Bahia já tinha um primeiro projeto, que era o projeto de saneamento, um projeto do Ministério Submarino, da Embasa, então no sistema de tratamento de esgoto e emissão de efluentes. E esse projeto ele foi modelado na gestão anterior, na gestão que não era a gestão do PT ainda, mas o seu contrato foi celebrado e discutido ali no início da gestão Wagner, né? Wagner 1, a primeira gestão ali do PT na Bahia, no governo da Bahia. Então, meio que esse foi um projeto herdado e que o governo precisou se debruçar para entender um pouco melhor essa realidade e acomodar. É um projeto que está muito bem, segue muito bem, enfim, a sua renovação deve acontecer aí nos próximos 2 anos. E daí a gente começa a discutir o projeto da PPP do Hospital do Sobrinho, que era para nós, era para o governo ali, para a gestão do PT, um projeto sim pioneiro, né, o primeiro projeto do PT nessa área, num setor muito sensível, né, que é o setor de saúde. Então, do ponto de vista ideológico, fazer uma primeira PPP no setor de saúde era muito desafiador. E aí essa comemoração dos 15 anos, pelo hoje deputado Jorge Sola, que foi o secretário da Saúde à época, que tomou a frente disso e teve a coragem de fazer esse enfrentamento, que é um enfrentamento não só ideológico, mas que contava também, por incrível, por mais paradoxal que isso pareça, estar no poder com um governo de esquerda também ajuda nesse diálogo, que é o que a gente está vendo agora nos projetos de saúde do governo federal, que estão retomando aí com força total, né? Nós temos aí 3, 4 projetos, grandes projetos no setor de saúde sendo conduzido pelo governo federal. Então, de alguma sorte, o PT estando no poder, isso facilita também o diálogo, porque torna mais transparente essa relação mais direta, né? Então, eu acho que isso também contribuiu. Então, ter colocado no mercado um projeto pioneiro, um projeto emblemático, um projeto que deu certo e um projeto num setor tão sensível, nos colocou numa condição, assim, muito confortável, de assim, poxa, a gente conseguiu e agora a gente vai em frente porque tudo é possível, né? Então encorajou demais e aí contamos com essa sorte, contamos com pessoas muito qualificadas à frente da estruturação desse projeto. Na época foi o IFC que estruturou conosco e nós tínhamos aí Maurício Portugal, Tomás Anker, tínhamos a Manesco, né, que é a consultoria de peso também, que nos ajudou a fazer esse enfrentamento, a estabelecer esse diálogo, conversar com os sindicatos, conversar com a sociedade civil de modo geral, no sentido de fazê-los compreender, e também teve esse processo, né, desse engajamento dos stakeholders, em uma conversa muito franca e transparente. Então isso acabou ajudando, acho que demais, esse movimento, né, e a formação de uma carteira robusta de projetos de PPP do governo do estado da Bahia. E daí vieram outros projetos também complexos, né, a Fonte Nova, o nosso estádio de futebol, para a Copa do Mundo, que também foi um outro projeto também muito complexo, tinha prazos muito rígidos, já uma movimentação política da sociedade, né, do padrão FIFA. Então tivemos realmente muitas discussões, mas também é um projeto exitoso, que hoje a gente tem, quem já teve a oportunidade de visitar a Bahia, e nós que somos baianos, Felipe e Fernanda, eu não sei se você é baiana, mas que pena. Mas a gente tem a oportunidade de ver realmente um equipamento que funciona muito bem. Então, as PPPs, elas conseguiram trazer isso, não só para a gestão, né, do ponto de vista interno, nas discussões internas, mas também para a sociedade.
como um todo, né? Como o Jorge Sola dizia, serviço bom é o serviço bem prestado, é o serviço que o usuário qualifica como um bom serviço, né? E aí depende se ele é executado diretamente por servidores públicos ou de forma indireta através de uma concessionária. Então, a despeito de muitos dos serviços de saúde já serem terceirizados no Brasil inteiro, não é só na Bahia, né? Você tem todas as facilities, via de regra, são terceirizadas. Muito dos serviços médicos também são terceirizados ou, de alguma sorte, o que a gente chama de PJizados, né? São pessoas jurídicas que estão ali prestando serviço, ou seja, não são servidores. Embora isso já seja comum, ainda há, no âmbito do setor da saúde, muito a evoluir, muito a progredir no âmbito da discussão do que é uma PPP, que não se trata de uma privatização, conversar, dialogar com todos os poderes, né, inclusive o poder legislativo, que tem uma influência muito grande. E a gente precisa sempre aproximar esse diálogo e aproximar de forma a entender que muitas vezes nós estamos em um patamar de conhecimento que para nós as coisas parecem muito óbvias, né, mas para o outro não. Então, se fazer entender, se colocar numa posição ali também de escuta, de compreensão, de diálogo é importante para que a gente possa destravar essa agenda de modo geral. E aí, como o Felipe mencionou, a Bahia como referência, e aí a Bahia Investe, a unidade PPP também atua nesse sentido. Fomos também os idealizadores, né, da rede PPP. Nosso objetivo também é apoiar os outros entes subnacionais, em especial, né, o governo federal menos, mas os outros entes subnacionais no enfrentamento dessa agenda. No final, eu acho que a gente colabora com o mesmo ponto, o fato de ter sido governo de esquerda legitima, porque ninguém tem dúvida sobre a intenção. E quando a gente eventualmente tem um governo de direita, há uma certa dúvida sobre a intenção, e quando é governo de esquerda, a gente de fato consegue ver que o objetivo é prestar um serviço melhor. Acho que isso facilita, faz a agenda andar. O que tem acontecido no federal, a gente está vendo uma explosão, assim, por iniciativa do federal, pensando nos estruturadores, Caixa, BNDES, de toda essa parte de facility, como você disse. São gastos que já ocorrem que a gente precisa qualificar. Eu acho que para a agenda isso é maravilhoso. Aí eu faço essa pergunta. A gente observou muita gente saindo do estado da Bahia e indo atuar com PPPs e concessões no âmbito federal. A experiência da Bahia está se nacionalizando? Vocês se sentem contribuindo? Eu sei que tem um intercâmbio muito grande. Mas quanto ajudou e o que é que você tem acompanhado dessa experiência da Bahia estar sendo nacionalizada? O fato, né, do governo do PT ter retomado aí a presidência da República e a Bahia ter formado, né, quadros importantes, quadros técnicos importantes, fez com que a gente pudesse agora contribuir em nível nacional, né? E aí, naturalmente, uma parte do governo sendo, né, deslocada para a Casa Civil leva também aí nessa agenda pessoas da sua confiança, pessoas com capacidade técnica muito grande, né? A Mara é essa pessoa que nos ajudou no âmbito do Estado da Bahia a defender, a posicionar de forma estratégica a agenda das PPPs de saúde, e hoje ela lidera, né, no governo federal, essa agenda das PPPs sociais de forma muito sábia, não só por já ter trabalhado no governo da Bahia nessa liderança, mas por também ter uma capacidade de diálogo, que aí é uma capacidade que eu posso dizer assim, da esquerda, né? Uma capacidade de diálogo com todos os movimentos, com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais. E aí essa fluidez, né, no âmbito dessa condução ajuda demais, ajuda sobremaneira, entendeu? Camila, ao longo das suas falas, primeiro que você já cumpriu diversas questões que eu tinha para fazer para você já foi dando check em várias delas, mas o legal desse podcast é justamente a gente ir tendo várias conversas e ao longo do que você está falando me veio diversos outros episódios na cabeça, né? Então a gente conversou com o Alexandre Pestati, teve a experiência lá em Recife, a gente conversou com a Bartira, do governo federal, que trouxe a experiência dela também nessa questão de apoio aos municípios. E um ponto que a gente tratou com eles e que eu queria tratar com você também é sobre priorização de projetos. Queria que você contasse um pouquinho como que funciona na Bahia Invest e principalmente como que acaba sendo esse processo de apoio aos municípios nesse ponto. A Bahia Invest, ela é uma estatal que vinculada ao estado da Bahia e que atua exclusivamente na prestação de serviços ao estado da Bahia.
Tá? Então, nós não modelamos projetos nem para outros entes federativos, isso por força de lei, e nem para municípios, mesmo municípios do estado da Bahia. Então, ela é uma empresa que tem uma atuação de mercado restrita por lei, endereçada, vocacionada exclusivamente ao estado da Bahia, visando, vamos dizer assim, melhorar esse ambiente de estruturação com esse enfoque. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. No que diz respeito à priorização dos projetos... Vocês não ficam com inveja lá da Estela, não? Que está começando a fazer projeto por um monte de gente, que tem capacidade, que vê, não dá uma certa inveja, não? Essa é uma discussão que nós tivemos algumas vezes com a Procuradoria do Estado. O ponto no entendimento da nossa Procuradoria, é que se a Bahia Invest é uma empresa que passa a ter uma atuação de mercado, ela precisa se colocar como as demais empresas, ou seja, ser submetida a um processo licitatório de seleção mais amplo, inclusive para ser contratada pelo Estado da Bahia. Quando ela não é uma empresa de livre atuação no mercado, ela é uma empresa exclusiva, a inexigibilidade é admitida. É isso que nos coloca nesta posição. E esse entendimento é um entendimento bastante discutido no âmbito do Estado, embasado pela Procuradoria, e que de alguma sorte nos limita, mas também nos confere essa liberdade, né, dessa contratação com o nosso principal agente, né, nosso principal cliente, que é o Estado da Bahia, sem dúvida. Então, é por isso que a gente não celebra contratos com outros entes federativos. Mas, no que diz respeito à priorização da nossa carteira, por nós sermos uma consultoria do Estado, a gente não atua na definição do que é prioritário, nem na definição do que é estruturado. Nós podemos ter uma atividade no âmbito do incentivo, do fomento. Então, a gente leva para o Estado experiências de outros estados, aquilo que a gente discute em âmbito mais amplo, mas é sempre uma decisão do governo do Estado, da Secretaria Executiva de PPP, aquilo que vai ser estruturado e o que vai ser eventualmente priorizado em detrimento de outros projetos. Então, a nossa atuação é uma atuação de consultor mesmo, criado especificamente para atender um cliente, mais um consultor. E acho que isso aqui faz um gancho, né, porque a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, que é sobre os estudos de vantajosidade, né? Também é uma área que vocês têm atuado, certo? Certo. Como consultor do Estado, a gente pode ser mobilizada, a Bahia Invest pode ser mobilizada em diversos momentos, desde a estruturação do projeto, ou um apoio para uma discussão de um reequilíbrio, ou para a reestruturação de uma concessão. Então, recentemente a gente concluiu aí um trabalho de uma ampla discussão sobre a concessão da BA 093, que é uma concessão de mais de 10 anos, não é uma PPP, é uma concessão comum de mais de 10 anos, que tinha uma série de pleitos de reequilíbrio aí que precisavam ser resolvidos e que estavam travados ao longo desses anos, mas que também precisava atualizar, né, parâmetros, indicadores, regras contratuais, né? Então, a gente fez um trabalho aí conjunto com a agência reguladora, com a Secretaria de Infraestrutura, nesse sentido de tratar os reequilíbrios, né, os principais reequilíbrios que estavam represados da concessão, e também trabalhar na atualidade da concessão, trazendo aí novos parâmetros, aquilo que tem sido trabalhado pela NTT, pelas agências reguladoras nesse segmento. Agora, mais recentemente, estamos também trabalhando já junto com a Secretaria de Saúde, né? O Estado da Bahia tem 3 PPPs na área de saúde, uma do Hospital do Subúrbio, que é uma PPP que a gente chama Bata Branca, né, que é uma concessão completa dos serviços de saúde. Temos a PPP do Couto Maia, que já é uma PPP hospitalar também, mas que foi concedida à iniciativa privada apenas os serviços do que a gente chama Batacisa, que são as facilities e utilities, e a PPP de diagnóstico por imagem, que é um setor, apenas uma fração do hospital que faz os exames de imagem, né, o setor de diagnóstico por imagem, que foi concedida à iniciativa privada, e esse setor foi concedido tanto os serviços clínicos, né, ou seja, os médicos estão ali contratados pela concessionária, como também os serviços não clínicos, que são os serviços da Facilities, também estão no escopo dessa concessão. O Estado da Bahia, por ter começado lá atrás, já
está enfrentando problemas que para nós é novo, para alguns estados ainda eles nem vislumbram, né, talvez se deparar com esses problemas, mas a gente já está enfrentando o problema da renovação dos contratos. O Hospital do Subúrbio, que fez 15 anos agora, foi um contrato que foi celebrado por 10 anos, e nós enfrentamos uma renovação agora recente, ele foi renovado por mais de 10 anos. A PPP Diagnóstico por Imagem também foi um contrato de 11 anos, que vence agora em 2026, então estamos discutindo, né, essa renovação, e é uma discussão que a gente não pensa nela quando a gente está modelando. Tudo que a gente quer é colocar o bloco na rua, é concluir aquele projeto, enfim, ter um leilão exitoso, mas problemas ali, a gente já pensa em reequilíbrio quando a gente está modelando tal, mas e na renovação, né? Quais são os parâmetros? A gente simplesmente vai pegar aquele fluxo de caixa ali, aqueles mesmos parâmetros de OPEX, CAPEX, indicadores, e replicar e simplesmente alongar aquele fluxo de caixa? Como é que a gente vai fazer uma modelagem totalmente nova, novo OPEX, novo CAPEX, e aí com a TIR nova, como é que a gente faz? É a TIR do reequilíbrio, não é a TIR do reequilíbrio? Então são discussões que a gente teve que enfrentar agora recentemente, tanto no subúrbio quanto na PPP de Imagem, e a Bainvest foi contratada, né, para discutir no âmbito dessa concessão quais seriam os parâmetros dessa renovação, e aí, enfim, como fazer essa análise de vantajosidades, né, se vai licitar, é melhor licitar ou é melhor seguir com a concessionária atual, quais são as vantagens do ponto de vista financeiro, econômico, mas também as qualitativas, né, o value for money qualitativo. A gente consegue fazer um value for money ex post daquilo tudo, né, que foi executado, o que é que de fato se confirmou em termos de vantagens do que foi pensado, né, do que foi projetado ali no âmbito da modelagem há mais de 10 anos atrás. Então, essa é uma dificuldade para nós que está se materializando agora, né? E aí agora, quando o problema de fato se concretiza, que a gente de fato precisa se deparar com isso. É óbvio que a bagagem que já foi construída ao longo desses anos todos nos ajuda a refletir melhor sobre esses problemas, mas não deixa de ser algo novo que a gente de fato precisa se debruçar e pensar e ter ideias novas, enfim. Tá num ponto, né, que a gente vem falando com vários convidados, que é quem estrutura projeto deveria estar próximo de executa esses contratos, no sentido de acompanhar a execução desses contratos, porque é durante a execução que a gente percebe que brilhantes ideias nem sempre caminham no sentido que a gente gostaria, né? E aí eu queria lhe perguntar, Camila, assim, se vocês têm conseguido absorver esses aprendizados, nem todos os contratos que vocês modelam, vocês participam das discussões de reequilíbrio diretamente, mas possivelmente chegam, né, no ambiente, quais foram os aprendizados. Como é que vocês estão conseguindo incorporar, por exemplo, essa discussão de renovação para eventualmente um novo contrato, se já tem um dispositivo de uma maneira mais objetiva, para não ficar a cargo de quem está ali tomando a decisão, de como é que se afere vantagem, qual é a base de informação que você vai utilizar. Como é que vocês estão incorporando esses aprendizados nos novos contratos? Já tem uma coisa padronizada, formalizada? Como é que está sendo essa transferência de conhecimento de um contrato para o outro, de um período para o outro? No que diz respeito à aprendizagem, daquilo que foi modelado, daquilo que foi pensado e daquilo que eventualmente não se materializou da forma como a gente pensava, a gente ainda tem alguns gargalos. Primeiro, a documentação, né? Como é que isso é registrado, se isso é registrado ou se isso reside nas pessoas. Acaba que essa memória, hoje a gente tem um sistema, né, que é o SEI, que os documentos ali estão sendo colocados pelo menos numa base em que todos podem ter acesso e mais organizada, estruturada, graças a Deus. Quem acompanhou o que era processo físico, né, impresso, que quando tinha uma chuva e uma goteira e perdia, e processo que some, processo que entra água, processo que cai café. Some, né, Camila? Processo que cai café. Sumiu. Ninguém tem essa página, desapareceu. Tudo. Processo corroído por animais, enfim, de tudo já aconteceu. Hoje a gente tem uma base, graças a Deus, mais eficiente, que é o SEI, que está sendo adotado por praticamente todos os estados. Então, de alguma sorte, isso está sendo registrado. Mas essa transferência de conhecimento ainda ela se dá de forma muito pessoal, né? Uma pessoa vai transferindo para outra. É óbvio que isso, no âmbito agora, por exemplo, desse projeto de imagem, a gente tem buscado documentar tudo, colocar isso no relatório para que isso fique registrado até para uma consulta, né, da próxima vez, os próximos contratos que vão vencer, e a gente já está 2028, tem a fonte nova,
né? Acho que 27 é o emissário submarino. Então, a gente, daqui para frente, a gente vai ter que se deparar de forma mais constante com esses desafios das renovações. Então, o que a gente está buscando agora é colocar isso de forma muito detalhada nesses relatórios, mas pensando no caso específico, no caso concreto, né? A gente não estamos pensando hoje de uma forma mais abrangente ou manualizada que possa aí se adequar a qualquer situação. Sabemos que esse projeto vai ser utilizado como um paradigma para qualquer outro, porque a gente está tendo esse trabalho, né, de construir isso de forma muito detalhada para que a gente possa se apropriar desse conhecimento no futuro, mas ainda não é uma construção, vamos dizer assim, que possa servir para qualquer segmento, para qualquer estrutura, porque a gente ainda não conseguiu realmente parar para pensar isso de forma mais ampla, né? Acho que a gente vai conseguir à medida que outros contratos forem se encerrando e a gente tenha que trabalhar isso de forma mais constante, como a questão dos reequilíbrios, né? Que a gente vem aprendendo, a gente vem buscando fazer registros e aí a gente vai fazendo um manualzinho do conhecimento, né, da Invest, unidade de PPP, em que a gente vai registrando esses aprendizados, registrando, por exemplo, recomendações do Tribunal de Contas. O que é que o Tribunal de Contas do Estado da Bahia sempre repete? Como é que ele quer ver o dado? Então a gente vem manualizando tudo isso, que a gente vai chamando de pontos-chaves de modelagem, pontos-chaves do reequilíbrio, para tentar deixar esse legado para quem quer que venha, né, na sequência e assuma essa posição. Mas ainda é algo que precisa ser melhor trabalhado, é óbvio, para que a gente consiga estender isso até para outros estados, né, para outros entes federativos que venham a precisar também. Em relação a essa troca de aprendizado com outros entes federativos. Eu já lhe passei pessoalmente contato dizendo, olha, tem alguém aqui que está querendo falar com você porque eles querem aprender e tal. Como é que funciona essa transferência de conhecimento? Tem algum jeito formal dos outros entes federativos entrarem em contato com vocês para transferir esse conhecimento, para fazer um treinamento, ou é uma questão mais pessoa física com pessoa física, senta aqui, vamos fazer uma ligação, vem visitar a gente? Como é que funciona? Pessoa física com pessoa física. É aquele network, é o evento que a gente vai, é a troca de telefones, são os consultores que acabam também fazendo essa aproximação. Esses dias eu recebi uma mensagem, poxa, me dá o contrato que vocês fizeram lá para a Loteba, porque a gente está querendo fazer também um contrato. A gente manda, a gente faz super questão de ser bastante acessível e colocar não só aquilo que deu certo, mas também o que deu errado, né? Então, às vezes são horas e horas de vida em que a gente passa com outros entes federativos que não só tem muito a contribuir, aí é uma troca bilateral mesmo, né? Então, tanto a Bahia Invest quanto o governo da Bahia também liga para muitos estados. Estamos aprendendo agora, né, esse ponto, né, ficando aqui com o projeto da loteria com o Paraná, com São Paulo. Essa interlocução, ela é indispensável porque é preciso aprender com o outro. E isso a gente lá atrás, quando a Bahia começou, por exemplo, Minas, já estava muito à nossa frente, né? O Marco Siqueira, que hoje está no BID, ele já tinha uma experiência muito grande, a gente ia para Minas o tempo todo, a gente ia para São Paulo, então é super importante que a gente mantenha esse circuito, né, essas conexões abertas. Fizemos a rede PPP, que ela é uma rede intergovernamental entre agentes que estruturam projetos no Brasil, não só estruturam, mas também atuam na gestão, agentes públicos. Então, as estatais que estruturam projetos, as estatais que financiam projetos, governo, administração direta, que trabalham também as unidades de PPP. Mas acaba que a gente não conseguiu dar à rede PPP o tamanho que ela precisava ter, a gente não conseguiu conferir a ela todas as atribuições. Nós tínhamos atribuições divididas em 3 pilares. Uma era a memória, né, que é justamente isso. Porque um Estado que está fazendo um projeto agora de saúde tem que começar do zero? Não, vamos dar para eles o que a gente já fez, o que a gente já evoluiu, o que é que está dando certo, os nossos instrumentos, né, os nossos modelos de relatório. Então a gente tinha esse pilar, né, que é esse pilar de gerar essa memória, o pilar da relação, né, de articulação. A rede ela foi constituída com esse propósito de aproximar os entes federativos, permitir essa colaboração mais direta entre entes mais maduros com entes com menor experiência, difundir
né, as PPPs que estavam começando, então a gente precisava discutir em outras searas esse instrumento, levar as PPPs para fora, para que as pessoas pudessem entender como é que esse mecanismo funciona e como é que elas poderiam, como as PPPs poderiam ajudar na gestão e na solução de diversos problemas públicos. Trabalhar também no âmbito da articulação com outros entes governamentais e outras esferas, como o legislativo, por exemplo, promover melhorias legislativas, amadurecimento no que diz respeito às questões das garantias. Então, ela tinha um objeto muito rico, muito maior, ainda tem, tá? Mas a grande dificuldade dentro desse ambiente em que as pessoas são tão poucas, né? Somos poucos aqui atuando no âmbito das PPPs, muitas vezes com uma carteira imensa de projeto que a gente precisa dar conta, então acaba que sobra pouco tempo para que a gente consiga montar de fato essa rede, estruturar essa rede da forma que ela precisa. Então acaba que as coisas ficaram um pouco menos consolidadas, menos estruturadas do que o que a gente esperava. A rede ela não conseguiu se constituir do ponto de vista jurídico propriamente, né, um CNPJ e tal, dificuldade de financiamento, mas informalmente ela existe com essa doação, vamos dizer assim, de cada indivíduo que quer que deseja ver esse ambiente mais qualificado. E Camila, da sua fala, me veio 2 perguntas na cabeça. A primeira, você falou sobre essa troca, e além de falar sobre pontos positivos do que aconteceu, de falar também, repassar desafios, né? Então, o que deu errado. E a gente tem ouvido bastante falar sobre o que deu errado nos nossos episódios. Então, queria saber se você conseguiria dar um exemplo pra gente do que deu errado e que vocês têm passado esse aprendizado pra frente para outros entes. O Estado da Bahia teve recentemente um projeto de PPP, que foi o VLT do subúrbio, né, que teve o seu contrato rescindido 2 anos depois, 3 anos depois da sua celebração. Hoje a gente está trabalhando novamente, a Bahia Invest está trabalhando na estruturação da nova concessão do VLT, sob novos parâmetros, uma obra que está sendo feita por obra pública, então boa parte dos investimentos ali estão sendo bancados diretamente pelo governo, mas a operação vai ser concedida, alguns investimentos residuais também farão parte dessa concessão e isso está sendo modelado agora. A gente deve estar colocando essa licitação na rua aí no início do ano que vem. Essa estruturação de agora é fruto de um aprendizado que a gente teve na modelagem da PPP do VLT, que resultou de um contrato celebrado em 2018 e que teve seu encerramento aí antecipado em 2023, 2024, se não me falha a memória. Então, o que é que deu errado nessa modelagem, né? A gente olha hoje para trás, primeiro, o momento econômico bastante complicado para se colocar um projeto de PPP do tamanho que era a PPP do VLT, mais uma vez um projeto bilionário, né, cerca de 2 bilhões ali de investimentos, num momento econômico muito tumultuado. A gente está falando aí de 2017, quando esse projeto vai para a rua, e 2018, quando o contrato foi assinado, com uma taxa de retorno muito baixa, porque a gente tinha ali uma Selic muito baixa, ainda condições ali de financiamento muito favoráveis, né, se considerado o que a gente enfrenta hoje. Então, um projeto muito apertado, com uma TI muito baixa, em que teve apenas um licitante interessado, um licitante estrangeiro, e daí tudo muda muito rapidamente. Vem 2019, vem o Covid, as taxas, né, a Selic vai lá para cima, e a gente não conseguiu acomodar o contrato nem essa sequência de reveses que ele veio sofrendo. É muito difícil, né, repactuar algumas coisas no que diz respeito à PPP, fazer alguns enfrentamentos, né, ainda a TIA é um dogma, né? A gente ainda não consegue ter flexibilidade para alterar alguns parâmetros da modelagem, mesmo em circunstâncias tão adversas, né, como a circunstância do Covid. E aí, em face dessas dificuldades, tem coisas que a gente precisa entender quando a gente está na mesa de negociação, né? Os tempos são distintos, o tempo do privado é distinto do tempo do servidor, né, que é o representante ali do setor público naquela mesa. Os riscos são distintos, os incentivos, os mecanismos de incentivos desses interlocutores são diferentes, né? Uma coisa é aquele CEO ali que tem bônus, etc. Outra coisa é o servidor que tem ônus de controle. que tem ônus e nenhuma vantagem financeira.
de estar ali, né, e muitas vezes colocando o seu nome, o seu CPF. Então, é muito complexo. É muito complexo. Discutir um contrato em uma situação muito adversa torna isso, eu acho que, impossível. Não era possível a gente resolver isso, senão pela via da rescisão contratual. Seria algo que seria muito difícil, muito custoso. Eu acho que para ambos os lados, você tem uma concessão que ela é criticada duramente, ou questionada por órgãos de controle, e você levar isso, conduzir esse projeto por 20 anos, imagine ser questionado ano após ano de algo que foi feito lá atrás por 20 anos, e seria algo muito difícil de carregar. Eu acho que seria algo muito difícil da gente conduzir. E aí a minha opinião é pessoal, de quem também participou dessas discussões, de tentativas de reequilíbrio, mas que eu acho que a solução que cabia, que era possível, foi tomada pelo governo do estado, pela concessionária, que foi o encerramento. A gente tem algumas concessões muito difíceis, eu acho que Felipe conhece uma delas de perto, que é a do ferryboat, do sistema ferryboat do estado da Bahia, que talvez a melhor solução fosse ter encerrado alguma coisa lá atrás. E aí a gente vai tentando emendar e não dá certo. Não funciona, né? E acaba ficando desconfortável para todo mundo. Então eu acho que esse foi um aprendizado importante, que a gente acabou revivendo um pouco com a ponte, mas aí outras soluções foram criadas num ambiente mais favorável, em que houve um aprendizado. A gente teve agora, recentemente, todo esse engajamento com o TCU na repactuação dos contratos. Isso abriu um momento, algo que jamais foi visto, né? Uma oportunidade de discutir contratos que estavam ali quebrados, né? Muito fragilizados e que precisavam ser reconstituídos ali, talvez do zero. Então, esse precedente nos permitiu, por exemplo, discutir de forma mais aberta, mais favorável, por exemplo, a PPP da Ponte Salvador-Itaparica, que também foi celebrada ali final de 2019 e 2020, antes do Covid, e aí a gente tem o Covid se materializando com todos os problemas que daí decorreram, tanto no que diz respeito à taxa de juros, no que diz respeito aos custos de construção de infraestrutura, riscos adicionais trazidos para ambas as partes. Mas agora, nesse ambiente, vamos dizer assim, institucional um pouco mais favorável, a gente conseguiu discutir de forma mais ampla. Então, contratos estressados, eu acho que fatalmente isso vai ocorrer, a gente vai ter que se deparar com eles. Acho que hoje a gente tem mais maturidade, um pouco mais de maturidade diante desse precedente importante que foi aberto pelo TCU com as concessões federais, que era algo que a gente não tinha experimentado antes. Eu acho que isso é importante. A gente está no setor, eu falo muito sobre esse assunto, as informações terminam chegando. Na época em que essas discussões começaram a se avizinhar, eu falei para um dos interlocutores, dizendo, pessoal, eu não acho que o instrumento que vai resolver essa discussão é o reequilíbrio. Eu acho que está para além da compensação. O reequilíbrio, do jeito que a gente conhece hoje, é um sistema de compensação de riscos se materializado de parte a parte. Acontece que, eventualmente, a gente aloca riscos para o parceiro privado que, quando se materializam, impedem a execução do contrato, ele não consegue mais. O contrato perdeu a capacidade de entregar política pública. O que sobra é uma renegociação, que é o que a gente viu surgir. Então eu ia brincar, lá atrás eu já avisava esses interlocutores, eu não vejo como vocês vão conseguir reequilibrar esse contrato, porque ele precisa ser renegociado. Naquela época o instrumento ainda não existia, no sentido de que lá atrás existia a renegociação, a gente abandonou essa ideia, essa confusão entre reequilíbrio e renegociação, ficou só com o Instituto do Reequilíbrio de Compensação, mas a gente vê nascer no TCU a possibilidade de passar a discutir renegociações, e hoje eu acho que a gente está muito no momento de amadurecimento desse tema, né, de métodos, consolidação de como é que deve ser o diálogo, quais são as variáveis que tem que entrar e tal, e eu acho que a Bahia deu um passo nesse sentido, né. A decisão do Tribunal de Contas em relação à ponte é muito clara nesse sentido de que, em havendo vantagem, afinal a gente está materializando a função de PPPs e concessões, que é a qualificação do instrumento público, qualificação do gasto público, né? Então, se há vantagem em proceder com a renegociação, não há razão para o público não fazer. Eu acho que isso é um aprendizado do estado da Bahia e que a gente vê em outros estados. São Paulo tem renegociado os contratos, o município de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, a gente tem visto acontecer e eu concordo. Última coisa com relação ao ferryboat. Eu falo isso em 2010, gente, 2011. Não dá para ser uma concessão porque você tem uma demanda muito aguda. Então, o parceiro privado ou ele tem uma capacidade de oferta muito grande
e aí ele tem uma ociosidade muito grande do sistema, a tarifa vai ter que ser muito alta. Aquilo ali tem que ser um pagamento por disponibilidade, tinha que ser uma PPP pura, porque a gente nunca vai conseguir atender da forma que deveria com esse descasamento, né? O cara não necessariamente controla a oferta e ele atende a demanda que está no pico, ele precisa ter infraestrutura, é ruim, mas aí é para outro CPPT. Estou à disposição, sempre. Camila, eu tinha falado lá atrás que eu tinha a sua resposta sobre a rede e trouxe 2 perguntas na cabeça. A primeira foi aquela sobre o que deu errado e a segunda é sobre réplica de contratos, né? Então a gente às vezes escuta que isso pode ser também um desafio da agenda de PPPs e concessões do Brasil, que é você replicar contratos de um local para um outro que talvez não tenha a mesma realidade. Você vê isso aí dentro como um desafio ou como uma oportunidade? Eu vejo especialmente como uma oportunidade. Em especial se a gente está falando de um projeto pioneiro. Aquele estado, aquele município que nunca fez um projeto, ele sequer tem condições de discutir aquele clausulado, ou de propor melhorias, ou de fazer uma crítica, ou de propor uma governança mais aprimorada do que o que está ali. Enfim, não estou dizendo que o contrato que foi eventualmente copiado não precise de ajustes, mas às vezes a gente tenta buscar uma excelência que a gente só vai ter um aprimoramento, né? A excelência, o perfeito é inalcançável, mas esse aprimoramento ele só vai se dar na vida real, na prática. A Bahia não aprendeu a fazer PPP lendo manual, né? Que nem existia. Que nem isso. Pegando modelos de contrato que também não existiam. A gente aprendeu na prática, a gente aprendeu ali no dia a dia, sofrendo, aprendendo com os outros entes federativos, tentando ali aprender com organismos internacionais que traziam uma experiência de fora, os consultores de algum modo, mas para aquele ente federativo que está ali enfrentando o seu primeiro projeto, eu acho que é o melhor que ele tem disponível naquele momento. Se a gente buscar um ambiente 100% adequado, a gente não vai encontrar. Então, obviamente, pega um contrato mais recente, tenta ali compreender, discutir, se familiarizar, contrata um treinamento, né, um aperfeiçoamento junto com a modelagem. É super importante isso, né, a gente discutir também a gestão. E esse é um aprendizado que ainda a Bahia tem buscado aprimorar, né, é a gestão dos contratos. Eu acho que hoje a gente estrutura muito bem, nós temos excelentes consultores que podem nos ajudar no âmbito da estruturação. Acho que a gente já avançou, o Brasil, de modo geral, já avançou muito no âmbito da estruturação dos contratos, mas a gente ainda precisa evoluir no âmbito da gestão. Porque a gestão é de um contrato de 20 anos, as pessoas saem, aquele servidor que foi qualificado migra para outra área, enfim, é deslocado de algum modo e a gente precisa retomar, requalificar, muda governo, muda entendimento. É um desafio muito maior, o desafio da gestão, do que o desafio da estruturação. Mas o projeto pioneiro, ele precisa realmente, para que você consiga enfrentar o desafio da PPP. Eu também dou alguns cursos e algumas palestras, aí quando a gente está dando o curso, ensinando um pouco, aí você vê aquele olho crescendo, né? Meu Deus, walk, T, beta, e a pessoa vai dizendo, parei, eu não quero mais. Calma, gente, calma. Não adianta vocês acreditarem que tudo vai fazer sentido agora, né? Eu quando eu ingressei nesse mercado, eu digo assim, ó, vai para tudo quanto é evento. Vai ali ouvindo 1 hora, isso vai fazer sentido. 1 hora você vai conseguir conectar todas aquelas informações, porque no início não vai. Não adianta, você não vai assimilar tudo, você não vai aprender tudo. Você vai ouvir umas palavras assim que não, um beta alavancado, você vai dizer, meu Deus, por que eu vim me meter nisso aqui? E não vai fazer nenhum sentido, e não fez sentido para mim durante anos, entende? A gente tem que entender que esse aprendizado vem com o tempo, que o amadurecimento vem com o tempo, que a gente precisa enfrentar alguns desafios. Eu acho que um bom copia e cola, com a responsabilidade de entender que eu preciso melhorar meus mecanismos internos, eu preciso aperfeiçoar, eu preciso criar uma agenda em paralelo aqui na minha estruturação de qualificação das pessoas para tocar esse projeto. Eu acho que é uma boa medida. Posso só corroborar, porque assim, eu achei fantástico. Para quem está começando, o desafio é fazer o primeiro. É fazer, sabe assim, criar o caminho no meio do mato
para que os demais possam passar. Se você já quer fazer um caminho asfaltado, você vai ter dificuldade, assim, faz o primeiro, pega uma coisa fácil, algo que você consegue replicar, uma concessão comum, sabe, ou um ativo que você não está usando, sabe? Faz uma coisa fácil, e aí você consegue aprender como é que funciona. Acho que no final disso, não é esperado, eu acho que o termo é esse, não é esperado que você seja capaz de, no primeiro projeto, já melhorar alguma coisa do que alguém fez. Eu olho muito pensando em academia, né? Quando você está na graduação, ninguém espera que você produza conhecimento, espera que você seja capaz de entender o que está sendo dito. Quando você está fazendo a dissertação de mestrado, ninguém espera que você inove, é o tijolinho pequenininho ali que você está colocando. Deixa para criar ciência quando você virar doutor, quando você estiver fazendo doutorado, você vai desenvolver alguma coisa, sabe? Acho que é um pouco nesse sentido. Camila, então para finalizar nosso episódio, uma pergunta que a gente costuma fazer para os nossos convidados dado todo esse universo, né, que você contou pra gente, todos esses projetos que você tem atuado há tanto tempo, gostaria de saber qual foi o projeto que mais te animou de ter participado? De todos, gente. É claro que o subúrbio, ele tem um significado muito maior. Primeiro, ele me traz para esse universo do qual eu não fazia parte. E depois, ele é o subúrbio, né? O subúrbio é o subúrbio. O subúrbio é objeto de doutorado de pessoas de fora do Brasil, né? Ele é reconhecido realmente para além das fronteiras brasileiras. Vem pessoas da Europa conhecer, enfim, governos de lugares que a gente nem imaginava que soubesse, que tivesse alguma referência do subúrbio. Então, o subúrbio é uma paixão. Mas, assim, eu gosto muito de todos os projetos. Estar fazendo um projeto, estruturando um projeto, é uma delícia. Aprender com coisa nova, né? Ter conteúdos novos. Como o Estado da Bahia tem projetos muito distintos, a gente não atua em nenhum segmento, então eu não posso dizer assim, eu sou especialista. Não sou especialista em nada, né? Porque a gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa. Mas, por exemplo, quando eu estou fazendo aeroporto, eu aprendo ali muito com nomenclaturas, com o setor, com a regulamentação, com a forma, com o mercado. Então, ali me traz uma bagagem nova. Quando eu vou para metrô, me traz uma bagagem nova, né? Transportes de passageiros. Quando eu vou para saúde. Então, hoje, eu me ressinto de não ter um projeto na área de educação. O Estado da Bahia ainda não tem nenhum projeto na área de educação. Então, eu gostaria muito, ficaria muito feliz de estruturar um projeto nessa área. Trabalhar em diferentes projetos, em diferentes setores, traz uma bagagem muito boa. O primeiro projeto é um projeto do coração, que é o subúrbio, sem dúvida, mas eu amo cada passo, cada novidade, um reequilíbrio, né, uma renovação, tudo aquilo que traz para você uma reflexão nova, um desafio, né, em termos de concepção. Então, é muito bom estar aprendendo. Eu gosto muito dessa coisa de ser desafiada para o novo. E que bom que estruturar projeto é sempre algo novo, né? Sempre algo desafiador. Então, isso me motiva demais. Queria agradecer, eu acho que foi bem bacana ouvir a experiência de vocês. Como eu disse, né? É muito claro para quem atua nesse setor a sua importância pessoal para o setor, para o Estado. Eu sei que isso é reconhecido, as histórias se confundem, né? Você tá aí desde que esse negócio começou. Para a Bahia Invest e essa chama que não se apaga, né? É muito comum, depois de algum tempo, você se pergunte tô cansado, não sei se eu quero mais isso e tal. E talvez por essa novidade dos setores, eventualmente de atuação, a gente olha para você e vê alguém que tá com 17 anos, né, 20 e poucos anos de atuação no setor público, mas pensando em PPPs e concessões, e que vem aqui, sorriso na cara para falar desses assuntos, que sabe que se interessa, que há poucos anos atrás, 2, 3 anos atrás, se iniciou para fazer um curso de modelagem econômico-financeira, mesmo não sendo exatamente da área de modelagem econômico-financeira, que sentou a bunda na cadeira, estudou, gabaritou a prova. Então acho que esse não deixar a chama apagar é admirável. Eu queria lhe agradecer pelo seu tempo e parabenizar aí pela trajetória. Obrigada Felipe, obrigada Fernando. Eu acho que as nossas trajetórias se cruzaram e continuarão se cruzando com fé em Deus. Eu adoro o que eu faço. Eu sempre me pergunto se eu amo o que eu faço ou se eu faço o que eu amo. Eu acho que é inteligente amar tudo o que faz. Então eu adoro estudar, adoro aprender, sempre aprendo. Eu sempre aprendo, acho que essa capacidade de aprender coisas novas, entender que tem muito ainda a ser melhorado e muito a ser descoberto, é muito bacana. Eu aprendo muito com você, Felipe. Meu professor do coração, tem outros professores, outras pessoas que realmente são referência
no mercado, referência para mim, o Maurício Portugal, o Galípolo, né, que foi também que começou aí ensinando a modelagem econômico-financeira. Eu dizia, Galípolo, cara, você é a primeira pessoa que me faz entender alguma coisa sobre isso na vida. São essas pessoas que trazem esse conteúdo, que me animam, que, enfim, fazer entregas que são relevantes, né? Eu olho, o metrô está na minha porta e eu olho sempre para isso e digo, poxa, vale a pena. Então, ser servidora pública é algo que eu gosto de fazer, eu gosto de ser servidora, eu gosto de servir. É algo que me traz muita alegria, né? É saber que a Bahia tem ali um pedacinho no meu esforço, do meu suor, do meu trabalho. Isso me deixa muito contente, me realiza profissionalmente. Obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui. Adoro falar sobre PPP, adoro. É algo que para mim me realiza. Quanto pessoa e quanto profissional a gente se mistura, né? Como você disse, a minha história, não tem como ser a Camila pessoa e a Camila profissional, é tudo um só, eu sou uma pessoa só. Parte da minha vida, né, foi dedicada a isso, uma parte grande, a parte relevante. Então, estou muito satisfeita, muito feliz de tudo isso e mais uma vez obrigada pelo convite. Obrigada, Camila, foi realmente muito gostoso ouvir você falar, tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar esse episódio, assim como eu. E partindo agora para a finalização deste episódio do CPP Talks, passo a palavra para o Felipe, nosso blogueiro, para finalizar o episódio e pedir os seus likes. Bem, se você gostou, curta, compartilhe e ative o sininho para não perder o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.